nós vamos alterar a base da manga para inserir o volume aqui na cabeça da manga, como aqui no modelo, e aqui na barra da manga, como aqui também. Nós vamos deixar esse comprimento mesmo aqui do cotovelo, lembrando que essa parte que a gente inseriu aqui é para ampliar a manga, né, dando uma folga de movimento, por isso a gente precisou retraçar. Ok, então a primeira coisa que a gente vai definir é o local da manga onde a gente vai colocar o franzido. Um deles a gente já sabe que é aqui na barra, então eu vou ter que medir esse perímetro. O outro aqui na cabeça da manga também vou ter que medir esse perímetro. Então o primeiro passo é medir o perímetro. Já vou medir da barra, lá do começo onde eu ampliei até aqui no final, tem 17,5 centímetros. Então aqui, que não tem mais essa medida, né? Tem 17,5 centímetros, medida em escala, sempre lembrando disso. Se ela tem 17,5 centímetros, que é o total desse perímetro, eu vou aplicar a regra da porcentagem. Quanto que eu quero de volume aqui de franzido? Qual é a aparência que eu quero que esse franzido tenha aqui na barra? Bem, no centro do corpo, eu defini que eu queria um franzido leve. Aqui na manga, na barra, eu vou colocar um franzido mediano. Então, eu vou fazer um cálculo para 50% do franzido. Poderia ter feito a mesma coisa aqui na frente, que era só construir um molde com 50% e verificar como é que ficar o franzido depois de pronto. Ou eu faria um teste no tecido antes para ter certeza se era o 30 que eu coloquei aqui ou se era o 50, tá bom? Mas aqui na manga eu vou fazer agora com 50%, ok? Então, é esse 17 e 50, vamos fazer o cálculo. 17,50 vezes 50 e aperto lá no porcento. Então, vezes os 50%. Aqui nós vamos ter um resultado de 8 centímetros e 75 milímetros. Esse aqui é a medida do volume que nós vamos inserir nas aberturas, ok? Então, é a medida da distanciamento da abertura entre o molde para inserir o volume. Ok, aqui já está definido. Daí agora falta só traçar as linhas para poder dividir esse volume entre as linhas que eu traçar para ver quanto que eu vou abrir cada um. Mas antes disso, vamos calcular a cabeça da manga também. A cabeça da manga, eu tenho aqui duas referências que eu posso utilizar. Tanto o pique da frente aqui embaixo, quanto o pique das costas lá em cima. O que eu escolher, aí eu vou traçar uma reta esquadrada aqui, né, para ficar bem certinho, na mesma distância, paralela a essa linha aqui, para que na hora que franzir a manga fique visivelmente equilibrada, com o franzido na mesma altura na frente e nas costas. Aqui eu vou optar por esse ponto da frente, então o que eu vou fazer? Eu vou esquadrar esse ponto da frente para lá. Vou usar aqui a régua milimetrada para facilitar o meu trabalho. Então, a régua milimetrada é só chegar ela lá e ver como é que ela fica aqui em cima aqui dessa outra linha e traçar. Se você não tem a régua milimetrada, você pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui, ó, lá do pique até a linha azul aqui. Tu mede, tem 1,6. Aí, tu vem aqui do outro ladinho também e tu vai colocar... Não precisa tocar lá na beirada da manga, que tu vai traçar uma linha guia. Vai colocar 1,6, ó, 1,6. E aí, você vai traçar aqui uma linha guia. Você vai pegar aqui, daí vai ligar desse pique aqui lá naquele vermelhinho lá. Ok? Aí, tu traça uma linha guia aqui para te saber, então, que o teu franzido vai ser daqui até ali. Então, vai ser nessa parte aqui. Então, é esse perímetro aqui da manga que a gente vai medir agora. Toda vez que eu vou medir um perímetro curvo, eu uso a fita métrica em pé. Isso você também já deve saber aí, né? Então, vou medir a partir daqui. 17,75 milímetros. Então, aqui
nós temos 17 centímetros e 75 milímetros. Esse aqui já é a cabeça da manga, ok? Então, vamos fazer o cálculo também para 50% da medida desse perímetro. Então, nós vamos vir aqui 17,75 vezes 50%. Então, aqui nós vamos ter 8 centímetros, 87 quebradinho, então 8,9 milímetros, 8 centímetros e 9 milímetros, ok? Agora, o próximo passo é inserir as retas para poder cortar, para inserir o volume. Então, vamos fazer o seguinte, vamos medir quanto é que tem aqui, daqui desse ponto nesse, para a gente ter uma noção mais ou menos de quantos centímetros para a gente poder dividir. Então, aqui temos 13 centímetros, vamos ver quantas linhas eu posso traçar aqui, tá? Então, se eu tenho 13 centímetros, se for mais 5 linhas, então, dividido por 5 vai dar 2,5 centímetros. E 2,5 centímetros é uma medida boa para poder trabalhar aqui na manga. Então, mais ou menos de 2,5 centímetros e 2,5 centímetros, tá? Eu vou usar agora essa régua aqui, então, mais ou menos, então, aqui eu já vou traçar essa primeira reta aqui, que é onde vai limitar o meu franzido, aqui também, onde vai limitar o meu franzido na cabeça da manga. Na barra não, a barra pegou todo isso aqui, tá? Então, mais ou menos de 2,6 e 2,6, um 2,6 aqui, já vou traçar uma reta. Mais ou menos, tá? Não precisa ser tão certinho, porque lembra que não importa a distância das retas. O que importa é a abertura do volume que você dá. Na verdade, o que importa na distância das retas aqui é que elas não fiquem, tipo, com 4 centímetros, que daí é muito longe depois para te ligar esses pontos, tá? Então, 2,5 aqui ficou uma distância bem legal, 2,6, né? Vou colocar aqui. E aqui dá mais uma retinha aqui. Veja que eu não me preocupei em fazer retas paralelas, a mesma medida aqui e a mesma aqui, ó. Não me preocupei, eu coloquei mais ou menos e já tracei elas, ok? Agora, na manga, eu já tenho várias partes. Já vou numerar, colocar as referências nessas partes antes de cortar, porque eu posso correr o risco aqui de perder depois esses pedacinhos. Então, eu já vou colocar aqui, ó, número 1, número 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora sim, eu já posso terminar o meu cálculo para saber quanto que eu vou abrir. Então, vejam bem, aqui na cabeça da manga, ó, essas duas linhas laterais, elas são só para limitar aqui que eu quero essa parte da cabeça. As linhas que eu vou abrir vão ser essas aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar essa medida aqui de 8 centímetros e 9 milímetros e vou dividir por essas 4 linhas aqui da cabeça da manga que eu vou abrir. Então, o 8,9 eu vou dividir por 4. Vamos pegar aqui novamente, 8,9 e vou dividir por 4. Aqui eu vou ter um espaçamento entre essas partes de 2 centímetros e 22 milímetros. Então, daí, como é difícil chegar nesse resultado, a gente coloca 2 centímetros e 3 milímetros, tá? Aqui embaixo agora, na barra da manga. Na barra da manga, eu já vou ter mais linhas, porque eu vou colocar o franzido em toda a barra da manga. Então, eu já vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, eu vou pegar este valor e vou dividir por 6 linhas. 8,75 dividido por 6.
aqui eu vou ter um resultado de 1 centímetro e 45 e a montoeira de números. Então, 1 centímetro e 5 milímetros, vamos colocar aqui, tá? Agora, nós vamos cortar estas retas. Porém, aqui tem um detalhe. Nós vamos inserir volume tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, vai ser um volume bilateral. Quando é um volume bilateral, diferente do molde da frente, que era um volume unilateral, vou fazer para você ver novamente. Ó, a parte da frente foi um volume que foi só daquele lado, então foi unilateral. Pela regrinha, eu tenho que cortar de lá, deixando um pedacinho de papel aqui, uma pontinha unida para mim só girando o molde. No volume bilateral, o corte já é cortar toda essa parte de fora a fora, porque eu vou espaçar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, agora eu vou cortar. Ok, aqui a gente já terminou de cortar. O que é que nós vamos precisar agora? Inserir um papel embaixo desse molde. Ok, aqui eu já coloquei o papel embaixo. O que é que nós vamos fazer agora, então? Nós vamos posicionar aqui direitinho essa manga para nós começar a dar os espaçamentos, dar o volume bilateral. Como vocês perceberam, o volume bilateral que vai na parte de baixo, que é de 1,1 centímetro e 5 milímetros, é diferente do que vai na parte de cima. Porque na parte de cima nós vamos ter 4 partes que vamos separar, e na parte de baixo nós vamos ter mais partes que nós vamos separar, 6 partes, ok? Então, aqui para facilitar, eu devia ter cortado essa linha da barra antes, eu vou cortar agora, tá? Ok, você pode cortar ela reta embaixo antes de cortar as tirinhas aqui da lateral, tá? Muito bem. Então, aqui a manga, ela tem uma linha reta embaixo e a parte de cima ela é curva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo centro da manga, para depois ir fazer um lado e depois o outro lado. Porque aí assim eu consigo distribuir melhor em cima do papel e não faltar muito papel, tá? Então, vou começar por essa parte no número 4 aqui, ó. Vou posicionar ela aqui. E vou fixar essa primeira parte. Eu já vou fixar aqui com a fita crepe. Tanto embaixo quanto em cima. Então, esse aqui é o meu ponto de partida, tá? Ok. Agora é o seguinte. Dar a distância tanto aqui quanto lá. Então, olha como agora, aqui embaixo, como é linha reta, eu vou usar régua, lá em cima, como é mais curvinho, eu vou usar o compasso, para não ficar mudando a medida do compasso, tá? Ok, 2,3. Então, aqui eu já tenho a distância que eu preciso sempre para a parte de cima. Então, como esse aqui já tá fixo, já vou colocar a ponta do compasso ali e já vou traçar o meu semicírculo. Já vou traçar dos dois lados, né? Porque tanto um lado quanto o outro vai afastar. Ok. Não, fechou, tá certinho. Agora é assim, se tu não tem compasso, tu vai vir com a régua, tá? Vai colocar o 0 ali, vai ver onde tá o 2,3, ó, e você vai colocar um pontinho para afastar. A vantagem do compasso é como ele faz esse ângulo aqui em relação a esse ponto, na hora que tu posicionar para tocar, ele vai tocar no ponto certo, tá? Aqui na parte de baixo, então, a distância é de 1,5 centímetro. Lembra que as medidas que eu estou falando são todas escala, tá? Se aqui eu digo 1,5, se fosse um molde real, seria 3, né? Então, 1,5.
aqui. E 1,5 pro outro lado. Aqui. Aqui é importante também que eu mantenha esse ponto em esquadro. Na hora que eu chegar nesse ponto, que eles continuem sempre esquadrando, tá? Ó. Então, ó, esse aqui eu vou colocar aqui só para você ter uma noção, ó. Tá? Essa linha, esse ponto aqui, ó. Este aqui, ó, ele tem que sentar nesta linha esquadrada aqui. Ele não pode vir mais para baixo e nem mais para cima. Este aqui é o ponto referência. Então, aqui eu tenho que esquadrar, porque esse aqui tem que ficar na mesma altura do ponto referência, ok? Então, ele tem que ficar aqui no ponto referência e lá, ó, naquela parte, naquela linhazinha lá da manga, tem que tocar lá. Então, vejam que aqui o trabalho é dobrado, né? Porque eu vou ter que cuidar aqui, vou ter que cuidar lá, ó. Certo? Os dois pontos. Aqui fechou. E lá. Fechou. Vou colocar aqui, ó. Ali. E lá eu giro. Agora, preste bem atenção que esse aqui tem que ser com bastante calma, tá? E esse aqui tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, porque é nos dois lados, só que as medidas são diferentes, tá? Ok. Se são diferentes, então, eu tô trabalhando aqui com um volume bilateral desigual, não é mesmo? Tá? Ok. Agora, vamos para o outro ladinho aqui, tanto da barra quanto... Para ele não ficar assim, ó, levantando, você já vem aqui, tem que ficar planificado, tá? Já segura essas partes aqui. Aqui também, ó. Segurar. E assim pra ele segurar bem, tá? Agora a gente coloca mais fita. Agora, vamos de novo, colocar 1,5 para cá, 1,5 para cá. Porém, aqui, ó, preste atenção. Como lá eu abri mais que aqui, ele dá uma angulação para cá. Ele já não é mais naquela reta lá, ó. Se eu pegar aquela reta lá, ó. Se eu pegar aquela reta, ó, ela já bate lá em cima, ó. A ponta do molde já tá aqui embaixo. O que que eu tenho que fazer agora? Agora, eu vou ter que esquadrar a partir desta ponta aqui. Aí, agora, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o esquadro, sentar aqui nesta parte aqui agora, ó. Porque antes era ali, né? Então, continuou. Agora, aqui, ó. Eu coloco o esquadro nessa linhazinha aqui, ó. Faço só uma linhazinha guia aqui, tá? Ó. Uma linha guia só para mim posicionar aqui em cima. A partir dali que eu vou medir 1,5. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, tá bom? Ó. Ok, só para mim ter uma linha guia. Agora, com o compasso, vou colocar lá a medida que eu preciso de 2,3. Lá na última linha da cabeça da manga. Pegar o seu lugar. E aqui desse lado também. É lá na linha vermelha, né? Ó, fiz os dois. Vou marcar aqui embaixo 1,5 centímetros. Vou marcar do outro lado 1,5 centímetros. Ok. Posicionar o molde ali embaixo e depois encostando lá, ó. Na hora que tocou a linha, o ponto ali é onde ele fica. Vou vir com a fita crepe. Já vou segurar essa parte aqui. Colocar um pouquinho mais pra cima.
e girar até o vermelhinho tocar lá na circunferência. Vou pôr um pouquinho mais, um pouquinho pra cima. Ok, deu. Vou colocar lá na circunferência. Deu. Vamos fazer o próximo aqui, então. Pegar o compasso de novo, é ali na linha vermelha, né, ó. Por isso que é importante a gente usar canetas coloridas, tá? As canetas coloridas são boas na hora de visualizar. E do outro lado, lá na linha vermelha. Ok, agora aqui na barra. Aqui na barra, novamente, ele saiu um pouquinho do ângulo. Perceba que ele tá ficando a mesma curvatura, ó. Isso é legal, sinal que tá dando certinho, tá? Pode dar alguma diferença se essas retas forem muito diferentes, esses pedacinhos aqui, tá? Mas vamos lá de novo. Agora vamos colocar aqui novamente o esquadro. Um pontinho. Vou esquadrar essa linhazinha aqui, ó. Parte dos dois lados. Agora aqui, detalhe, olhe bem o que acontece. Veja que eu fiz a circunferência aqui e aqui em cima. Ah, aqui embaixo eu não medi, né? 1 centímetro e meio. E aqui 1 centímetro. Então, se eu fizer isso aqui agora, aqui e lá, ó, eu já tô cometendo um erro se eu distanciar lá. Se eu colocar aqui e distanciar lá, ó, eu tô cometendo um erro. Por quê? Porque o meu franzido vai ser só aqui, deste ponto até lá. Lembra que a gente colocou aqui a linha antes? Significa que aqui, ó, eu nem precisava ter cortado reto. Eu poderia ter deixado com um pedacinho emendado ali, porque lá continua assim, ó. Então, antes de marcar esse ponto aqui, antes de traçar essa linha aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que se juntar lá, ó, os dois pontinhos. E aí, olha aqui, eu vou girar, vou marcar 1,5 e vou girar aqui até encontrar lá, ó. Tá? Lá em cima eu não posso abrir, porque o meu franzido é limitado aqui, ó, no pique da frente da cabeça da manga, que a gente jogou até lá atrás para ficar no mesmo ponto, né? Certo? Então, aqui tem que ficar juntinho, tem que encostar, tá? Não é para sobrepor, um por cima do outro. E aqui ficou no mesmo lugarzinho, ó. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu tenho que juntar o vermelhinho, o final da linha vermelha com o início da linha vermelha lá primeiro, pra depois girar aqui, tá? Ó. Junta lá, não é pra sobrepor aqui nesse ponto. Lá o papel tá sobrepondo, ó, lógico, ele sobrepõe, porque o limite da manga é aqui. Pode ver só até aqui. Lá sim, aqui não, tá? Aí agora eu giro aqui, seguro lá e giro aqui, ó. Ok. Agora seguro. Observe que aqui ficou um pouquinho mais em cima que o ponto, do que a linha aqui embaixo que a gente riscou. Por quê? Porque aqui eu tenho que controlar por lá, lá que eu tenho que juntar. E aqui eu afasto 1,5, tá? É por isso que ele não pegou o esquadro que a gente colocou aqui, certo? Ok, aqui a gente já inseriu o volume embaixo na barra da manga e já inserimos o volume na cabeça da manga. O que que acontece aqui? Se eu for somar todos esses espacinhos aqui, ele tem que dar lá 8 centímetros e 75 milímetros, ok? A mesma coisa, se eu somar todos esses espacinhos aqui, tem que dar os 8 centímetros e 9 milímetros, certo? Que é o volume a mais que eu coloquei para poder depois franzir todo esse perímetro desse pique até aqui, que vai aglomerar lá na medida
marcava, certo? Agora vamos retraçar o formato desse molde. Vamos retraçar essa linha aqui embaixo primeiro, suavizando as curvas. Então, eu com a régua, pode ser com essa régua de curva francesa, como também com a régua de curva de alfaiate, se você quiser, ó. Também é possível, tá? Vou começar aqui desse ponto. Vou até aqui no centro. Ah, aqui dá de continuar, ó. Se der de continuar, tu pode continuar, tá? E aqui. Ok. Então, aqui embaixo, nós já formamos a barra da nossa manga. Aqui continua na mesma reta e aqui continua na mesma reta. Aqui na lateral, né, continua a mesma linha lateral. E aqui também, continua a mesma linha lateral. Aqui na cabeça da manga, já tem um detalhezinho que a gente sempre tem que prestar atenção quando a gente insere um franzido na cabeça da manga. Olhe bem, a linha original era esta e esta. E aqui na beiradinha, essas eram as linhas originais da manga. Estou acendendo para você ver melhor aí. Se essas eram as linhas originais, não basta que eu pegue e faça a curva aqui, tentando ligar nessa aqui, nem pensar, né, ó. Mas eu não posso simplesmente retraçar ela aqui próximo a essa linha que já existia. Por que que eu não posso fazer isso? Vou explicar aqui no modelo. Observa aqui no modelo que esta manga, quando a gente franze, ela não vem mais caída sobre o braço. Ela faz essa subidinha aqui, ela sobe para além do ombro, ó, a linha do ombro tá aqui, ó. Mas ela faz essa subidinha para depois descer pro braço. É justamente essa subidinha que a manga franzida faz, que eu tenho que calcular aqui na modelagem. Como é que eu vou fazer isso? Mas quanto que é essa subidinha? Aí depende muito, se tu colocou um franzido muito farto, a subidinha ela acaba sendo maior. Como aqui a gente colocou um franzido mediano, a gente não tem uma subida muito grande. Então, nesse caso aqui, é como se eu pegasse aqui, ó, a fita métrica e medisse ali do ombro, ó, do ombro, quanto é que ele subiu, quanto é que ele desceu. A partir da linha do ombro, quanto que ele sobe, quanto que ele desce, certo? Aqui eu vou calcular mais ou menos que ele subiu 1 centímetro, então se ele subir 1, ele tem que descer 1, para depois vir sobre o braço, né? Lembrando que aqui a gente está falando em medida em escala. Se fosse na real, medida real, esse 1 seria 2, então ele subiria 2 e desceria 2, certo? Aqui eu tô falando 1 em escala. Então, eu vou fazer de conta, então, aqui, ó, que ele subiu 1 centímetro e desceu 1 centímetro. Então, são 2 centímetros no total que eu tenho que subir na cabeça dessa manga aqui. Então, vamos lá. Como a gente vai fazer no molde? Aqui no molde, vocês estão vendo que eu tô com um fio aqui no meio, ó. Ele tá meio inclinadinho, mas não faz mal, ele existe aqui, porque a linha que eu cortei não foi paralela, tá? Vou pegar aqui, ó, colocar minha régua no fio, que era basicamente, era quase o centro da minha manga. Vou estender esse fio, vou fazer com esta linha guia aqui, ó. Linha guia de cima a baixo, ok? E é nesta linha aqui, do fio que já estava no centro da manga, que eu vou subir 2 centímetros. Então, vou posicionar a régua, 2 ali. Vou marcar 2 lá em cima, ó. Agora, a lateral da minha manga, a cabeça da minha manga começa aqui, né? Então, a partir daqui, ó, eu já vou começar a ligar lá em cima,
na cabeça da manga. Mesma coisa desse lado. Posicionar a régua, vou ligar essa curva até lá também naquele ponto de 2 centímetros. Aqui eu vou usar a régua de curva francesa. Posicionar a curva da manga, da régua lá na manga, ó, de lá. Vou tentar ligar naquela ali, ó. Passar a caneta vermelha. Ok. Fazer a mesma coisa do outro lado. Ligar lá nessa linha aqui, ó. Vou tentar girando a régua, ó, até achar uma forma. Ó. Para cá continua a mesma linha. Para cá também a mesma linha. Observe que não é mais agora esta linha aqui da cabeça da manga. Passou a ser aquela lá, que a gente subiu 2 centímetros por causa daquela curvinha ali da manga que sobe e desce. E aqui a gente já tem o nosso molde da manga completo, ó. Linha da barra, as linhas das laterais e a linha da cabeça da manga. Observa que o pique da cabeça da manga era bem aqui, né? Ó, ali tá o pedacinho dele, ó. Liga aqui, né? Então, agora, ó, pique aqui, né? É o mesmo que liga aqui. Agora, esse pique aqui da cabeça da manga aqui em cima para nós não vai importar muito. Porque o que que vai importar? Vai importar pra gente aqui o pique agora aqui da onde começa, onde termina o franzido.